Então vamos nós, um bom dia para Vossas Excelências. Desculpem um atraso. E vamos lá. Eu passei da semana passada para cá umas 20, 30 horas só fazendo ajustes nas atividades, para que elas ficassem melhores. Revisei atividades praticamente até o final do semestre. E, e eu vou mostrar tanto algumas coisas que vocês vão precisar se adaptar para fazer as atividades antigas, quanto algumas técnicas que a gente vai precisar para fazer as atividades novas. Então, eu vou começar pelas novidades, tá? Hoje a gente vai entender ou ver o que são funções lambda e o que são templates. Ai, eu explico. Então, a gente vai precisar das seguintes técnicas. Qual é o nosso problema? Pessoal que está lá no fundo, se puder chegar mais perto, por favor. Hoje tem bem pouquinha gente. Vocês não vão precisar usar os computadores, então se o pessoal que está lá na última fileira puder vir para cá, eu agradeço. Tá? Dependendo do tempo que eu levar para explicar isso daqui, aí eu vou fazer ou não atividade interativa, então vou precisar de vocês, tá? Então vamos lá, qual é a nossa demanda? A nossa demanda é que nós temos diferentes tipos de estruturas. A gente tem vetor, vamos ter lista, vamos ter mapa, vamos ter um monte de coisa. Include list. Com essas estruturas, nós teremos listas de objetos. Por exemplo, a gente poderia ter um vector de int, a gente poderia ter uma lista de string, e eu preciso de uma forma de imprimir, de mostrar, de gerar texto com essas estruturas. Para isso, a gente vai precisar, para ficar fácil esse processo daqui para o final do semestre, a gente vai precisar aprender duas técnicas. A primeira é como é que eu crio funções em qualquer lugar. Essas funções que a gente pode criar em qualquer lugar, atribuir, passar por parâmetro, retornar funções. Funções como variáveis de primeira ordem, né? Funções que eu posso criar, manipular, passar, retornar. A gente chama isso de funções lambda. E elas têm a seguinte carinha. Por exemplo, uma função normal teria essa cara aqui, ó. Int soma, recebe A e B e retorna A mais B. Isso daqui é o retorno, isso daqui são os parâmetros, isso daqui é o corpo da função. Se eu quisesse criar essa função, por exemplo, aqui dentro da main, ela teria essa cara. Primeiro, eu tenho um operador de escopo, que por economia, deixa eu tirar o Copilot agora. Por economia, eles colocaram os cochetes também para ser o operador de escopo. Pronto, Copilot, tchau. Esse escopo diz o que do todo a minha função é capaz de enxergar. Quando você está lá em JavaScript, por exemplo, toda vez que você cria uma função lambda, ela enxerga tudo, todo o escopo, todo o universo. E isso é ruim porque às vezes gera conflito, uma coisa ou outra. Aqui a gente pode decidir o que é que ela vai enxergar. Por enquanto, ela não vai enxergar nada, só vai enxergar os parâmetros. Depois disso, a gente tem a lista de parâmetros. No nosso caso, seria o A e o B. E depois disso, a gente tem o corpo da função. Retorne A mais B. Vamos ter variações. Isso daqui é a função. Tá vendo? Isso é a função. Só que é uma função lambda, é uma função sem nome, é uma função anônima. Do jeito que está aqui, eu poderia. Isso daqui não é a função? Eu poderia chamá-la. Vou somar 5 com 6. Ó, isso é a função. Como é que a gente chama uma função? A gente passa os parênteses, passa o parâmetro para ela, não é assim? Pronto. Então, isso daqui é a função e eu poderia guardar a resposta aqui. A minha resposta vai ser a aplicação dessa função que eu acabei de criar sobre os parâmetros 5 e 6. Então, com esse modelo de marcação de escopo, parâmetros e ação,
a gente pode criar uma função em qualquer lugar, salvá-la, passar por parâmetro. Então, se eu quisesse só salvar a minha função, eu poderia dizer que essa daqui é a minha função soma. Se eu quisesse saber o tipo dela, ela é uma função lambda que recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Tentem procurar aqui na função onde é que eu defini o retorno. Hum? Não tem, né? Do jeito que eu escrevi aqui, não tem. Tem os parâmetros, o int e o int. Ele faz uma inferência de qual é o tipo retornado para definir o tipo da função. Ele entendeu que isso daqui é uma função que retorna um inteiro. Então, as coisas começam a ficar interessantes quando a gente começa a criar funções mais flexíveis, que é essa facilidade que a função lambda dá, sem que eu precise de template. Então, se eu disser que o alto pode ser que o A pode ser qualquer coisa A com qualquer coisa B, eu vou retornar A mais B. Então, agora a minha função soma é uma função que o resultado está na linha, né? Eu tenho que pegar um negócio aqui e marcar a linha. O resultado vai depender da entrada. E aí, o compilador, na hora que ele está compilando, tem que ter um ponto e vírgula aqui, é que ele vai verificar se as coisas fazem match. Então, ele vai verificar: será que eu consigo fazer uma soma de 5 com 6? Aí vai ver, 5 é inteiro, 6 é inteiro, joga para dentro da função, cria uma versão da função para esses parâmetros, e aí ele percebe que inteiro com inteiro funciona e que retorna inteiro. Ok. E se eu tentasse fazer nome? É soma de banana. Aí o compilador vai tentar fazer isso, criar uma versão da função que suporte isso, e aí ele descobre que somar um ponteiro com outro ponteiro dá erro. E aí ele não vai aceitar que eu chame soma de banana. Só que se isso daqui fosse um string bar com texto nana, aí ele vai. Cadê? Com string nana. Aí ele vai entender que duas strings têm o operador de soma. Vai, compila. Isso. Ah, tá. Olha o erro aqui, ó. É porque esse daqui tem que retornar uma string. Nesse caso aqui não ia funcionar. Quando eu não tivesse, quando fosse só ponteiro. Ia dar erro aqui. Ó, eu não consigo somar um ponteiro com outro ponteiro. Mas eu acho que se o primeiro fosse string, já resolvia. Porque eu ia somar uma string com um texto, né, um texto cru, e aí isso daqui ia me retornar uma string de saída. Legal, função lambda? Ok, então, primeira coisa que a gente precisa é isso. Se a gente quisesse marcar o tipo, a gente poderia marcar o tipo bem aqui, ó. Isso daqui retorna um inteiro. Então, o meu tipo é deslocado do começo para o final da função. Isso aqui fica muito com cara de Python, TypeScript e vários outros. Beleza? Esse é a nossa primeira camada de metaprogramação. Vamos para a segunda. Às vezes, dependendo do compilador, compiladores mais antigos não vão aceitar funções de escopo, tá certo? Funções aqui utilizando o alto. Como, por exemplo, se eu fosse fazer isso daqui, ó. Int soma recebe alto A com alto B, retorna A mais B. As versões assim do 20 para baixo não suportam isso daqui. Então, como é que a gente faz? A gente tem que dizer que A é um tipo, entenda, desconhecido e B é um tipo desconhecido. E a gente faz isso com essa palavrinha-chave aqui, template. Então, o A, type name, é um tipo desconhecido, vou chamar tipo A, e o B é um tipo desconhecido.
vou chamar tipo B. Então, a partir de agora, eu posso chamar esse A de tipo A e esse B de tipo B. E aí ele vai se comportar que nem a nossa função lambda aqui. O A e o B poderiam ser qualquer coisa e aí ele vai tentar fazer essa montagem. Por exemplo, eu poderia fazer o resultado é igual à soma de número com número, dois inteiros, ou o resultado é igual à soma de 1,6 com 1,6. Quanto é que vocês acham que vai dar o R? 1 mais 5? 6. E quanto é que vocês acham que vai dar o D? 3. Que ele vai entrar vai entrar float, na verdade, vai entrar double, e ele vai converter para int só na saída. Só na saída aqui é que ele converte para int. Então não é como se eu estivesse fazendo cache para int logo de partida. Ele vai aceitar o tipo de origem e vai tentar encaixar dentro do que a minha função me dá, ok? Dado isso, a gente vai criar a nossa função agora de imprimir listas. Não importa o tipo de lista que eu tiver, eu vou conseguir imprimir essa lista. E a carinha dela vai ser assim. Eu vou imprimir qualquer tipo de lista, então vou chamar ela de container. Pode ser um vetor, pode ser uma lista, pode ser um mapa, pode ser uma qualquer coisa. Qualquer coisa que eu puder navegar, eu vou poder imprimir. Só que dentro dessa lista, eu não sei se vai ser uma pessoa, um número, um texto, um ponteiro para pessoa, um shared de PTR, eu não sei. Eu preciso de uma forma de, saindo do objeto, chegar no valor que eu quero imprimir. E a gente vai fazer isso com uma função. Ó, então olha que legal. Eu vou passar uma lista e uma função. A lista pode ser qualquer coisa e a função pode ser qualquer coisa. Mas com essa função eu consigo sair do elemento da lista e chegar no elemento que eu quero imprimir. O que a gente quer fazer é isso. E a cara dela é bem simples. Ela tem que gerar uma string, a gente vai chamar ela de juntar, e o que é que eu vou receber? Um container que é alguma coisa, uma função que é alguma coisa, e um separador, que eu vou utilizar para juntar as coisas. E aí, eu vou precisar de um buffer, eu vou precisar de um buffer, string. Então, qual vai ser a jogada? Eu vou percorrer o meu container. Se eu fizesse um for utilizando índices, int i igual a zero, i menor do que container.size e mais. Isso daqui só ia funcionar para que tipo de lista? Container na posição i. Para vetores. Não consigo com lista, não consigo com mapa, não consigo com nada. Então eu vou utilizar algo que me permita qualquer coisa. Eu teria duas opções. Teria aquela opção para cada elemento do container, SS recebe elemento e recebe separador. Só que aí eu tenho um problema, que eu não sei quando é o primeiro elemento, assim, né? Sem fazer gambiarra, para não botar o separador no final. Se eu botar elemento, separador, eu sempre vou ter o separador, né? Então, eu vou utilizar aquela outra marcação. Eu vou começar apontando para o primeiro, container.begin, enquanto eu não chegar no último, container.end, de 1 mais 1. Pronto. Aqui eu vou passar por todos os meus elementos, do primeiro até o último. E aí eu vou fazer bem assim, ó. Se eu tiver no começo, eu não imprimo. Então, se eu tiver no começo, eu não imprimo nada. Senão, eu imprimo o separador. Então, o primeiro eu não imprimo nada antes e depois eu imprimo entre todos os elementos.
e agora só me resta mandar o elemento. Se eu mandasse isso, eu estaria mandando o elemento que está na lista. Só que eu não quero o elemento que está na lista. Eu quero extrair o dado que eu preciso de dentro do elemento. Então, para isso, a gente vai passar a nossa função. E fim. Está terminado o nosso método mágico que a gente vai utilizar até o final do semestre em praticamente todas as atividades. Então, ele tem essa cara aqui. Cria um buffer. O teu laço vai percorrer do... Ah, pitombas. Ah, eu botei para gravar. O teu laço vai percorrer do começo até o final. E aí, em cada rodada, se não for a primeira, você coloca o separador. E depois você tira o dado que você quer de dentro da lista. Hã? É porque aqui, como eu estou imprimindo na frente, eu estou imprimindo na frente. Na frente, eu não vou imprimir o primeiro. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 5. Aí ele pergunta: é o primeiro? É. Se é o primeiro, eu não imprimo o separador. Então não boto separador. Aí boto o número. É o primeiro? Não. Então eu boto separador, botei o ponto e vírgula. E aí eu saio elemento, separador, elemento, separador, elemento, separador. É mais fácil controlar pelo primeiro do que controlar pelo último. Então, oi. Obrigado. Nem existe I, né? Existe iterador. Obrigado. Então, vamos ver como é que esse negócio aqui funciona. Então, tá aqui as minhas listas, né? Eu tenho uma lista de inteiros, uma lista de strings. Eu poderia fazer essa função bem mais flexível, passar a função default e mais um monte de outra coisa, mas eu precisaria de outras camadas de conhecimento. Essa daqui resolve só com isso praticamente tudo. Então, o que é que eu preciso? Então, o meu texto, fazer aqui um cout. Por exemplo, no caso do V, vamos imaginar que eu vou juntar, vou passar o V, e agora ele quer saber, ué, como é que eu vou lidar com esse elemento? Eu poderia só pegar o elemento e retornar ele mesmo. Então eu vou fazer aqui uma função identidade. Minha função identidade recebe o elemento e retorna ele mesmo. Tudo bem? Não quero fazer nenhuma manipulação. Então, partindo do meu... Falta o quê aqui? Scope. Partindo do meu vetor V, eu vou passar a função identidade e o separador vai ser ponto e vírgula. Então, ele vai gerar para mim uma lista percorrendo todos os elementos que reclama Cout. Using namespace std. Ah, estava só compilando. Gerar uma lista com todos os elementos separados por ponto e vírgula. Bora testar. 1, 2, 3, 4, 5. Essa função, ela faz o que eu quiser dentro do vetor. Inclusive, eu poderia manipular o meu vetor. Se eu quisesse x vezes x, eu não estou aplicando a cada um dos elementos antes de imprimir? Então, eu faço o que eu quiser. 1, 4, 9, 16, 25. Tanto que no começo eu até chamava essa função de mapear juntar. Então, ela vai fazer um mapeamento, levar de algum lugar para algum lugar, e depois ela junta os elementos mapeados jogando dentro de um buffer. Para string, ficaria a mesma coisa. Ó. Se eu fizesse na string, juntando por ponto e vírgula, aí eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse as caixinhas, bastava colocar as caixinhas, né? Caixinha de um lado, caixinha do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Começa a ficar interessante quando a gente cria objetos. Struct
struct pessoa. Pessoa vai ter um nome e uma idade. Idade. Então, string str retorne nome mais dois pontos string cs retorne nome mais dois pontos mais idade ponto. Não me permite fazer isso? Interessante. Era para permitir. Beleza, está aqui a minha pessoa, tá? Fazer o construtor não. Então vamos criar aqui uma lista de pessoas. Pessoa, eu estou bem na linha, né? É, linha do meu ódio. Alunos. Alunos vai ser um primeiro aluno que é o Marcos, que tem 23, e depois eu tenho outro aluno que é o Rui, que tem 24. Por que eu não consigo fazer isso? Ah, valeu. Então, pronto. Duas pessoas. Se eu fosse juntar essas pessoas para imprimir, eu precisaria decidir o que é que eu quero imprimir. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer, olha, dado uma pessoa, eu vou retornar pessoa, ponto, nome. Tá vendo aqui? Dado uma pessoa, eu vou retornar o nome, porque o nome é algo que eu consigo imprimir. Então, da minha lista de alunos, agora, então seria aqui um pegar nomes, né? Pegar nomes. Da minha pessoa, eu vou retornar pessoa.nome. E aí ele vai passar por cada uma delas, tirando o nome, e eu junto isso com vírgula. Marcos e Rui. Se eu quisesse as idades, eu fazia o quê? Ao invés de pegar o nome, eu pegaria a idade. Se eu quisesse o texto inteiro, ao invés de pegar o nome ou a idade, eu chamaria o método str. Entendemos como é que a função funciona? E aí, só essa funçãozinha já permite que a gente manipule qualquer coisa, inclusive se a gente tiver com shell de PTR ou qualquer outra estrutura. Ó, vamos ver o que é que muda aqui. Ao invés de ter dados estáticos, agora eu tenho dados dinâmicos. Tenho ponteiros aqui, tá vendo? Ó, Marcos e Rui são ponteiros. O que é que vai mudar? Na hora que eu percorrer o vetor, como esse negócio aqui é ponteiro, eu não uso mais ponto. Eu uso seta. Só isso que muda. Percorro, aplico a função para retirar o que eu quero e junto utilizando vírgula espaço. E aí vai funcionar independente da estrutura, independente se eu estou com um vetor estático ou dinâmico, e eu tenho a flexibilidade de escolher o que eu quero coletar. Se é um atributo, se é um nome, se é o toString, se é qualquer coisa. Legal? Legal, né? O poder dos templates. A gente vai ter vários outros detalhezinhos legais quando vai usar isso daqui, mas isso daqui já é suficiente para a gente resolver a maioria das coisas. Então, vamos aqui, deixa eu quebrar o vídeo.